Olá, amigos. Bom dia para quem é de bom dia, à tarde ou à noite, todos nós somos do dia. Veja bem, nós estamos trabalhando os vídeos as obras do irmão José. Aliás, algumas obras do irmão José. O repertório dele é muito grande, mas a nossa ideia é a gente trazer vários estudos, várias reflexões em cima das construções, tanto íntimas quanto sociais, familiares, mas principalmente focando no nosso crescimento espiritual. Então, eu espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos trabalhar o livro Para Ser Feliz e o capítulo 41, Não Deixes, Não Deixes. A gente, quando lê o título, a gente fica naquela preocupação de tentar, por que ele vai dando sentido, ele vai trazendo o texto, mas a gente quando vê só o título, a gente não vê o sentido. E depois a gente fica assim, em que momento ele vai dar sentido para aquele termo que ele intitulou o texto? Porque depois a gente começa a ver a profundidade no significado, porque num primeiro momento assim, não deixes. Mas veja bem, estou fazendo referência ao capítulo 21, então, do livro Para Ser Feliz. E ele começa a falar de relações. Não deixes que alguém te provoque a ponto de perderes o controle sobre as tuas emoções. Não deixes que alguém te provoque a ponto de perderes o controle sobre as tuas emoções. Só dele falar não deixar que alguém te provoque, não significa que não teremos pessoas que não irá nos provocar. Teremos. Nós teremos pessoa que irá nos provocar, teremos pessoas que irão nos provocar. Mas eu sempre gosto de fazer um paralelo com o trazer para nós. Avaliemos se não existe pessoa ou se não existem pessoas que nós também provoquemos. Porque existe aquele que nos provoca. Mas será que nós também não estamos provocando esta ou aquela pessoa? Este ou aquele membro da família? Este ou aquele colega de trabalho? Mas o que ele propõe para a gente é: não deixes que alguém te provoque a ponto de perderes o controle. Se você será provocado, não perca o controle. Entenda, escute, acolha a reclamação do outro, a provocação do outro, a irritação do outro, acolha. Até porque, se ele está com alguma coisa contra você, provavelmente é porque você também apresentou algum sinal que o agredisse. Ou porque você pensa diferente dele, ou porque o seu padrão moral pode já estar apresentando um realçar diferente daquele que ele dá conta de perceber. Nós vamos entender essa observação. Veja, o que o mal deseja é que, perdendo a tua serenidade, venhas a praticar uma ação que a ele te nivele. Eu vou repetir esse parágrafo até para que entendamos a profundidade dele. O que o mal deseja, olha, o que o mal deseja, ele não está falando que aquela pessoa é o mal reencarnado, não é isso não. O que o mal deseja, ou seja, a sintonia com que a pessoa pode estar envolvida, os trâmites que a pessoa pode estar envolvida, as intuições que ela pode estar recebendo. O que o mal deseja é que, perdendo a tua serenidade, é que nós percamos a nossa serenidade. Venhas a praticar uma ação que a ele te nivele. Aquela pessoa que está te agredindo, que está te tirando do padrão vibratório que você se comporta, que você insiste em ficar. O que aquele mal deseja é que, perdendo este padrão, venhas a praticar uma ação que nivele aquela pessoa. Gente, eu não quero que a gente assuma nenhum perfil de pretensão, não é isso não. Mas, em determinados momentos, nós sabemos que estamos numa condição moral,
de equilíbrio, de entendimento, de discernimento, melhor do que outras pessoas. Eu não estou dizendo que nós estamos angelizados, não, tá? Longe de qualquer percepção absurda nesse contexto. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que em determinados momentos, pelo conhecimento que a gente tem, pelas relações que a gente cria, pelo discernimento que a gente envolve o outro, pelo acolhimento com que a gente recebe o outro, isso nos coloca numa condição moral melhor do que determinadas pessoas que já estão num padrão doentio de entendimento, de relacionamento, de dificuldades. Então, muitas vezes, ele não concorda nessa visão aqui. A tendência dele em agredir é fazer com que a gente saia desse padrão de equilíbrio, que a gente está numa luta constante de conquista. Ele deseja que, às vezes, numa faísca que saia daquela língua, tire a gente desse padrão e a gente se nivele. É o que está sendo dito aqui. Vocês estão entendendo a simplicidade com que o irmão José traz para nós? Então, não é estabelecimento de arrogância, não. É a gente saber que a gente está na luta e estamos conseguindo em diversos momentos. Em todos os momentos? Claro que não. Claro que não. Mas nós não podemos aceitar que este aqui nos agrida a ponto da gente fazer isso e entrar na linha da sintonia agressiva. E aí ele coloca para que a gente não perca a serenidade. Olha bem, o que o mal deseja é que, perdendo a tua serenidade, venhas a praticar uma ação que te nivele. Não aceites o convite das trevas para que estabeleças uma parceria com as sombras. Olha só, não aceites o convite das trevas para que estabeleça uma parceria com a sombra. Você sai da sua casa, vamos ao quadro, porque eu quero trazer uma referência muito rica para nós. Você sai da sua casa, faz a sua leitura inicial, faz a sua oração matutina, cumprimenta os membros da tua família, sai lutando para manter essa linhagem que você trouxe do seu lar, essa bagagem que você trouxe do seu envolvimento, este contato que você está estabelecendo com a espiritualidade, você sai lutando para manter este movimento de sintonia, ok? Mas chega alguém e te provoca, seja no trânsito, seja na via pública, seja no ambiente de trabalho, e te provoca. Ou você luta para manter esse equilíbrio, entenda que são os testes normais que acontecem nas relações, sem trazer para aquele movimento, eu tenho que passar por isso. Isso deve ser de expiação para... São os testes normais, gente. São as provas do dia a dia. Se nós estamos no movimento de luta, o que nos impede de sermos testados? Aí, nós vamos ver uma observação que é de Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele é questionado pelo sacerdote Anás. O que é interessante, eu estou fazendo referência ao capítulo 18 de João, capítulo 18. Quando ele é questionado pelo sacerdote Anás, se ele era Jesus, ele faz alguns questionamentos. Ele pede a prova. Vocês vão ler o capítulo 18. Entretanto, quando Jesus responde para ele responde que ele estava no meio do povo, que ele pregou para os judeus, que ele conversou com os judeus. No momento que ele dá essa resposta, aí Anás, depois o entrega amarrado para Caifás. Anás era sacerdote, era um sacerdote que tinha menos representatividade do que Caifás, mas Anás era sogro de Caifás. Caifás, ele era aquele sacerdote que estava liderando naquele momento. Então, como ele era o sacerdote que todos deviam respeito a ele,
é perguntado para ele se ele era o Cristo, Filho de Deus. Olha a resposta de Jesus. E aí nós vamos ver a resposta dele. Tu o dizes? Na resposta, ele é agredido. E aqui nós vamos ver no versículo 23 a agressão do soldado. Porque quando ele responde, o soldado vai lá e bate na face do Cristo. Bate na face do Cristo. O Cristo estava sendo entrevistado. No momento que ele é entrevistado, ele responde às perguntas que foram feitas. Responde que não precisavam de mandar todo aquele grupo de militares para prendê-lo. Ele pregou nas praças públicas. Ele era já um homem público. Ele não estava pregando às escondidas. Ele explica tudo isso, gente. No capítulo, ele vai trazendo um histórico. Quando chega aqui, o soldado agride pela resposta que ele dá. Ele olha para o soldado e ele fala assim, por que me bateste? Aí sim estou fazendo referência ao versículo 23. Por que me bateste? Se a resposta que eu trouxe não está correta, me ensine a resposta certa. Mas se a resposta está correta, por que me bateste? Essa pergunta que Jesus fez para o soldado, ela estava tão cheia de magnetismo, sem agressividade, que Joana de Ângeles, fazendo referência a este fato, Joana de Ângeles coloca para nós que o soldado, admirado após a agressão que ele promoveu, ainda naquela encarnação ele se converte. Vocês imaginem que foi uma bofetada, porque em algumas traduções coloca que ele foi esbofetado. Olha, foi uma bofetada que levou aquele soldado à conversão. E aí eu fico pensando o que é tirar a serenidade que o irmão... Eu estou contando essa história toda só porque eu estou parado aqui no termo serenidade. Por que determinadas coisas absolutamente simples no nosso dia a dia nos tira do sério? Por que nos desequilibra fazendo com que a gente saia do padrão vibratório? Por que nos desarmoniza, fazendo com que a gente se nivele, que é a proposta do irmão José coloca para nós, não se nivele, não se deixe, não se permita cair em tentação? Jesus foi agredido e ele pergunta, por que me bateste? É muito rico todo o capítulo, eu gostaria que vocês se atentassem, mas essa pergunta em si, ela nos remete, essa fixação, por causa da palavrinha mágica aqui, perdendo a tua serenidade. E eu estou fazendo um paralelo, por quê? Nenhum de nós está sendo esbofeteado como Cristo. Nenhum de nós. E o Cristo, mantém a serenidade. Por que com pequenas agressões a gente perde a serenidade? Por que nós perdemos? O que nos coloca numa posição tão inválida na nossa luta que faz com que a gente saia do padrão vibratório de imediato? E ainda com aquelas frases, eu não levo desaforo para casa. Que desaforo? Para de bobagem, não tem essa história de desaforo, não. Se hoje a gente considera aquela agressão, aquele padrão, aquele mal-estar do outro como um desaforo, é porque muitas vezes a gente já promoveu diversos desaforos e ainda estamos nos colocando em situação de defesa. Parar com isso, gente. E aí, ele coloca para nós assim, mantém-te inacessível a qualquer perturbação que procure te sequestrar a paz através de palavras agressivas. Mantém-te inacessível. Não permita que o outro tenha acesso a situações íntimas que pode te perturbar. Não permita. Veja, ele fala que o outro é inacessível. Ele não disse que a gente não tem essas situações. Isso aqui é muito legal. Por quê?
o irmão José nos apresenta para nós. Eu repito isso, gente, incansavelmente. Incansáveis vezes ele nos apresenta para nós, ele não está nos julgando, ele não está nos diminuindo, ele não está nos agredindo. Não permita que o outro te acesse. Por quê? Ora, você tem esses desvalores de mal-estar, de agressividade, de transtorno, de tristeza, você tem essas dificuldades, eu tenho essas dificuldades, nós temos. Não permitamos que o outro nos acesse. Não permitamos. Não significa que a gente não tenha. Que procure te sequestrar a paz através de palavras agressivas. Lembram quando a gente fez referência, você saiu de casa com aquela disponibilidade. Vou lembrar para vocês aqui um episódio que o meu amigo Cássio aqui, que está nos gravando, estávamos ali, para quem é daqui de Belo Horizonte, a gente estava indo de manhã para o trabalho e o trânsito brutal, como é em toda cidade grande, aqui não é diferente. Então, estávamos ali descendo uma das ruas, já em direção ao centro da cidade, em direção à Via Expressa, na região ali do Carlos Prates, enfim. Passa uma moto, na hora que a moto chega do meu lado, vindo ali aonde que ele cabe, ele para a moto do meu lado. Na hora que para a moto do meu lado, eu olho pelo vidro e é o Cássio, o que está me gravando aqui. Aí eu abaixo o vidro do Cássio, o trânsito ali parado, e ele começa assim, que trânsito, né? Eu falei assim, meu caro, nada que nos acometa. Ele falou, aí eu peguei e expliquei para ele, sabe por quê? Estou aqui ouvindo um vídeo, enquanto o trânsito está ali, infernal, que eu posso ou não entrar nessa sintonia, ele muito mais tranquilo, porque ele estava de moto, e moto é o seguinte, daqui a pouco as motos vão voar, tem gente que está tentando voar com a moto sem asa, o que é um perigo, mas daqui a pouco ela pode voar. O Cássio não voa com a moto não, tanto que ele está aqui gravando, porque se ele voasse, tá claro. Vocês imaginem que estávamos ali e eu dentro do carro, ouvindo uma palestra, eu escuto esses vídeos que a gente grava, eu escuto outros vídeos, eu escuto filósofos, eu escuto pastores, eu escuto palestras do movimento espírita, já que o trânsito já sai com antecedência, porque eu já sei que isso vai acontecer. Eu fico pensando nesse movimento que a gente tem para estar mantendo o nosso padrão. Porque também não adianta nada a gente sair, faz a oração, conversar, discutir, trocar uma ideia e sair pensando positivo e depois começar a se agredir com os movimentos sociais normais para todo mundo. Não faz sentido isso, gente. Fechei os vidros ali, estou ouvindo. E aí na hora que ele fala do trânsito, realmente estava brutal e está tudo certo. E depois abre o sinal, as coisas não andam. Ok. Mas a gente está aproveitando o tempo para fazer reflexões. Aliás, eu convido vocês a fazerem essas reflexões. Quando não estiverem escutando uma música saudável que te atenda ao estado íntimo, faça reflexões nas palestras, nos estudos, nos vídeos. Não é para você olhar o vídeo, você coloca lá no celular, coloca o som, escuta, você já vai refletindo. Não permita que o outro te acesse. Mantém-te inacessível a qualquer perturbação que procure te sequestrar a paz através de palavras agressivas. Não permita. E aí ele continua, a tua melhor defesa contra essa ou aquela acusação será sempre a da consciência tranquila. E olha, se a tua melhor defesa é a da consciência tranquila, é importante que nós entendamos que consciência é diferente de conhecimento. Entendamos.
Porque se o conhecimento é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que nós estamos fazendo, consciência é a prática disso que estamos conhecendo. A gente vê uma série de pessoas utilizando o termo, ok, no senso comum, fulano não tem consciência daquilo que faz. Não, ele sabe, muitas vezes, que está errado. Como ele não está praticando, a gente acha que todo mundo tem consciência disso ou daquilo. Não, todo mundo tem conhecimento disso ou daquilo. Vou pegar um exemplo simples, que são os 10 mandamentos. Todos nós, invariavelmente, todos nós sabemos nos 10 mandamentos o que está certo e o que está errado. Conhecimento. Nem todos nós estamos praticando os 10 mandamentos. E eu estou fazendo referência a Moisés. Eu estou fazendo referência a Êxodo. Especificamente, lá no capítulo 13, Moisés está falando para nós a respeito. Imaginem vocês que nem todos que estão envolvidos com os 10 mandamentos têm consciência, mas têm conhecimento. Se você explicar os 10 mandamentos para alguém, alguém vai falar assim, mas eu já sei. Claro, ele tem conhecimento. Claro que ele sabe. Já está praticando? Não, peraí, aí é outro esquema. Claro que é outro esquema, gente. Porque a prática, ela é íntima para que ganhe o espaço físico, para que ganhe o mundo lá fora. Então, quando ele coloca a tua melhor defesa contra essa ou aquela acusação, será sempre a da consciência tranquila? Aliás, eu falei para vocês, Êxodo 13 é Êxodo 20. 20. Então, se imagina que quando a gente faz referência à consciência tranquila, nós estamos colocando a prática. Não permita que o outro, pois a tua melhor defesa contra essa ou aquela acusação é o teu trabalho. E aí sim, é a consciência. E não conhecer sobre o trabalho, mas é trabalhar. Trabalhar, trabalhar. Trabalhar o estado íntimo, trabalhar o estado emocional. Não há o que te possa advogar a causa com maior eloquência que a certeza do dever cumprido. Não tem melhor advogado em teu favor, não tem, do que o dever cumprido. De novo a consciência. Não tem melhor advogado em teu favor. Volta de novo à questão do dia a dia. O que nós estamos fazendo? É muito interessante, porque quando a gente se atenta, você vê que ele está fazendo referência aos outros, quando a gente se atenta a este texto, me vem uma frase do livro Sol nas Almas. No capítulo 59, tem uma frase ali do André Luiz que ele coloca para nós assim: irmãos do contra, prematuros na opinião, se revelam tardos na ação. Eu vou repetir. Irmãos do contra, prematuros na opinião, se revelam tardos na ação. Olha o que ele coloca. O nosso melhor advogado, quem vai advogar a nossa causa, não há o que te possa advogar a causa com maior eloquência do que a certeza do dever cumprido. Quem vai advogar a sua causa, a certeza do dever cumprido, é a tua consciência. Não é nem o teu conhecimento, porque se a gente conhecer e não fizer nada, a nossa causa está perdida. Se conhecer e não fizer nada, a nossa causa está perdida. Ah, mas é importante que faça? Claro que é. Vocês imaginem que Sócrates, entre 470, aproximadamente 470, 475, até 396, eu estou dando data aproximada, ele coloca para nós assim: uma vida sem reflexão não é uma vida que vale a pena ser vivida. O que ele está pedindo? Reflexão diária, baseada em conhecimento? Não, conhecimento que transpõe os muros do saber e parte para a ação, para a consciência. Por quê? Aí vem uma colocação de Emmanuel. O bem que a gente fizer em toda parte é nosso advogado de defesa em qualquer lugar. Entendamos isso.
Olha, não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa advogar a nossa causa se não estivermos com a consciência tranquila. Este é o melhor advogado que nos assiste. Tá claro? Há quem... antes. Sobre a terra, não aspires a não ser incomodado por aqueles que se sentem incomodados pelas tuas atitudes corretas. Aqui, não aspire. Sobre a terra, se a gente está decidido a caminhar, se a gente está decidido, e agora eu estou dizendo uma caminhada construída no trabalho. Eu não estou falando de qualquer caminhada, não. Eu estou falando caminhada construída na ação. Se a gente está decidido a caminhar, não aspires que a gente não será atormentado por determinados grupos. Não pense isso. E na hora que o irmão José coloca para a gente aqui, não aspires a não ser incomodado por aqueles que se sentem incomodados, porque tem pessoas que se incomodam com a sua caminhada. Tem pessoas que se incomodam com a nossa caminhada. Não tem problema o outro ficar incomodado. Não tem problema. Quem sabe, lembram do por que me bateste? Quem sabe o outro incomodado saia da acomodação. Quem sabe? Que ele saia da posição de acomodação. Ora, não aspires que você não será incomodado. Se a gente trouxe a observação do André Luiz a respeito dos irmãos do contra que estão contra a tua caminhada, não pense que você será favorecido, elevado, encantado por aqueles que estão em volta. Eles estão contra a gente. Irmãos do contra que se incomodam com a tua atitude, é claro que eles estarão aqui caminhando sobre a terra, perturbando o seu bem-estar. Perturbando o seu bem-estar. E aí ele diz mais, há quem, por simples inveja de tuas conquistas, torça pela tua queda, a fim de que lhe faças companhia no chão. Se eu coloquei para vocês que existem diferenciais de padrão vibratório, evolutivo, de entendimento, de conscientização, muitos de nós aqui na Terra estamos envolvidos com conhecimento. Poucos de nós estamos envolvidos com o trabalho, com a ação, com a consciência. Ainda assim, o conhecimento nos ajuda, é claro. A gente vai conhecendo, até que o conhecimento se transforme em ação. Por quê? Por causa do incômodo. Se aqui tem um incômodo entre nós, que somos espíritas, que somos envolvidos, que somos envolventes na fala, no contato social, no grupo fraterno, por que que este também não se sentirá incomodado? Ele pode não se sentir hoje. Hoje, a gente está começando a fazer, é porque nós estamos saindo da posição da acomodação em função de incômodos internos. Seja incômodos porque outros estão caminhando e a gente parou na estrada, seja incômodos construídos pela dor. Quando a gente faz referência ao incômodo construído pela dor, o próprio irmão José, no livro de Ânimo Firme, ele coloca isso. Ele vai dizendo que aquele que não se candidata melhor ao progresso, ao crescimento, de forma natural, que não faz isso por amor, olha o que ele coloca nas palavras dele, candidata-se ao método pedagógico da dor. Porque se a gente não faz movimentos de mudança, escuta um vídeo, tem um bate-papo, assiste uma palestra, lê um livro, reflete, naquela postura que trouxe para nós Sócrates, que nos eleva para o movimento de mudança de posicionamento, a gente vai passar pelo movimento da dor. E aí o incômodo, ele se agrava. Por quê? Porque o movimento da dor ele pode ser consciencial, como ele pode ser somatizado, e ele passa a ser físico, e a gente sai do campo da leitura e do estudo e parte para a ação. Sem descuidar deste que vai alicerçar o trabalho, mas
a gente sai do campo da teoria. Está claro isso? E aí ele fecha esse parágrafo, fecha esse texto dizendo: como o malfeitor que invade uma casa sem vigilância, como o malfeitor que invade uma casa sem vigilância, não consitas que o pensamento infeliz te espreita se a posse... Não consitas que o pensamento infeliz que te espreita se a posse de tua cabeça. Como o malfeitor que invade uma casa sem vigilância, não consintas que o pensamento infeliz que te espreita se a posse de tua cabeça. O texto se chama Não Deixes. Não permita que o pensamento infeliz te agrida, não. Não permita, não. Para de achar que todo mundo quer te agredir. Para de achar que todo mundo te bota para baixo, te visualiza a ponto de agredir o seu estado íntimo. Para de permitir, porque ele começa falando, não deixes que determinadas situações sociais agridam o teu estado íntimo. Não deixes. Ah, mas aí a gente começa a pensar, quem é aquela pessoa que nos agride? Quem é aquela pessoa que nos agride? Gente, aqui não importa. Não importa, não. Sabe por que não importa? Se nós nos atentarmos para a fala de Jesus, eu vou pegar só duas palavrinhas, quando ele coloca para nós, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 1, ele coloca, não julgueis. Claro que ele vai continuar, não julgueis para não ser julgados. Ou a mesma forma que você julga, também será julgado. Eu não quero colocar sobre isso. Depois ele vai continuar falando sobre o porquê que a gente vê o cisco no olho no outro e não vê o poste no nosso, a trave. Não, eu não vou falar isso, não. Eu não vou falar isso. Eu vou colocar só as duas palavrinhas que estão aqui, sem dar continuidade ao versículo, que é não julgueis. Aquele que te agride, aquele que te fere, aquele que tenta te tirar do equilíbrio, que tenta te jogar para baixo, aquele que faz este movimento, não julgueis. Porque se ele faz isso hoje, é porque ontem nós o fizemos. Não com ele necessariamente. Basta a gente avaliar a nossa encarnação hoje. Eu não estou nem falando de ontem e passado, não. Quantas pessoas já vieram com ideias promissoras perto da gente e a gente jogou aquilo ali para baixo? Quantas pessoas a gente já desanimou, a gente já desestimulou, a gente já jogou a autoestima deles para baixo? Quantos a gente não valorizou ideias, sentimentos, pensamentos, relações, construções do conhecimento, construções práticas vindas do conhecimento? Quantos? Agora é a nossa vez de colocar em prática tudo que a gente está estudando, tudo. E aí a gente recebe de outros, até que estes também façam seus movimentos. Então, não julgueis. Quem é ele? Ele, aquele que está me julgando para baixo hoje, era eu ontem. Aquele que ontem eu admirava e não dei conta, hoje eu estou lutando para chegar naquele ponto de trabalho. Seja no campo físico, seja no campo espiritual. Mas melhor que a gente tenha referências sempre dos espíritos superiores. Eles não correm riscos de cair, quedas do dia a dia como nós corremos aqui. Então, não vamos escolher esse posicionamento de se permitir a agressão de terceiros. Até porque a nossa luta para mantermos um padrão vibratório não cessa. Não cessa. Isso é para a encarnação inteira. E não pense que se você sai daqui, vai ali e faz uma campanha do quilo, agora eu fiz uma campanha, estou protegido por toda uma semana até a próxima campanha do quilo. Não está não, gente. 10 minutos após o encerramento da campanha do quilo, você vai ter alguém que te testa. Você saiu daquele padrão, dali a pouco, ou alguém que te testa na via pública, ou alguém que te testa nas redes sociais. Vai ter. Não te permitas.
E aquele que te testa, não julgueis. Ah, mas ele não interessa. Ah, mas porque ele também pensa, não importa. Não importa. Volto na colocação do André Luiz, só para reforçar, no capítulo 59 do livro Sol nas Almas. Irmãos do contra, prematuros na opinião, se revelam tardos na ação. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que as reflexões nos acrescentem. Até breve, um abraço, fiquem com Deus.